Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um dia nos permitir estarmos vivos em sua presença. Você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia? Agradeça, glorifique o nome dele porque você está vivo e porque mais uma vez a sua misericórdia lhe permitiu estar respirando o ar de vida. Queridos, eu quero no nome de Jesus nessa manhã pedir a Deus que Deus ele continue guardando a sua vida, a sua família, o seu lar, te ajudando em todos os desafios da sua vida. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma passagem muito importante da palavra de Deus, para nesses dias em que nós estamos vivendo, os dias muito difíceis, dias muito turbulentos, estamos lidando diariamente com desafios. Todo dia é um gigante, todo dia é um desafio que nos espera para nós enfrentarmos. Eu quero compartilhar com vocês hoje para nós entendermos, sabermos discernir, qual é, na verdade, o nosso principal inimigo no dia de hoje. No dia de hoje não, desde que nós nascemos, Então nós vamos meditar hoje sobre um texto, iniciando-se aqui no livro de Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 27. Isso mesmo, capítulo 4 de Efésios, no versículo de número 27, onde a Bíblia vai dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. Isso mesmo, vamos ler novamente. Não deis lugar ao diabo. Olha que interessante. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, que é aquilo que a gente conhece no nosso meio cristão, acontece um novo nascimento. O velho homem, o homem que não tinha um conhecimento da palavra, ele é sepultado. No momento em que a gente desce as águas, a gente está morrendo para o mundo, ou seja, a gente está morrendo para os pecados, e estamos nascendo uma nova criatura, com o conhecimento da palavra, com o conhecimento daquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Claro que, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo mais experiência no reino de Deus. Só que nós entendemos, querido, que quando nós nos batizamos, nós estamos ali recebendo de Deus uma nova identidade. E estamos sepultando a identidade do homem pecador, ignorante, que cometia seus erros e não tinha qualquer tipo de pensamento sobre a responsabilidade dos seus erros. Só que nós vamos perceber, querido, que o apóstolo Paulo em Efésios, ele vai salientar no capítulo 4, versículo de número 27, que nós devemos não dar lugar para o nosso inimigo. Quando nós lemos também aqui em Efésios, no mesmo livro que nós lemos, mas no capítulo de número 6, versículo de número 2, olha o que Paulo continua dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo deixando bem claro que nós temos um inimigo. Nós vemos o Senhor Jesus por diversas vezes ensinando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para os seus seguidores, que eles não deveriam somente amar as pessoas da sua família e do seu convívio, mas deveriam amar até os seus inimigos. E nós vamos ver que na igreja primitiva e na história cristã, vários servos de Deus, várias servas de Deus foram mortos
né, por falta da ignorância das pessoas que perseguiam os servos de Deus sem ter conhecimento da verdade. E Cristo diz, ame eles, porque eles não têm o conhecimento, eles não têm o conhecimento que vocês têm. Então eles são ignorantes, entendeu? Eles estão cegos pelo que está pelo Deus desse século, pelo aquilo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 também, que diz que o Deus desse século, ou seja, o diabo, ele é o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas, né, para que elas não vissem, né, para que elas não contemplassem as coisas de Deus. Vamos lá ler, eu gosto de ler bem corretamente para que todos possam entender. Olha o que diz 2 Coríntios 4, versículo 4. Porque nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas, quando elas estão na sua ignorância, elas estão cegas por um Deus com D minúsculo, que é o diabo, né? Ele cega, por isso que o texto diz que o Deus desse século, ou seja, toda vez que você vê, né, as pessoas que endurecem o seu coração para Deus, as pessoas que blasfemam contra Deus, as pessoas que falam mal de Deus, né, contra Deus, contra as doutrinas de Deus, elas estão cegas e elas não são as nossas inimigas, tá? O que Jesus está dizendo é, elas não são seus inimigos. As pessoas que perseguem a gente no trabalho, as pessoas que nos perseguem, né, a nossa fé, elas não são nossos inimigos. É por isso que Jesus orienta que nós devemos amar até os nossos inimigos, porque eles não são nossos inimigos porque Ele quer. Eles são nossos inimigos porque eles estão cegos espiritualmente. Eles não têm a visão que hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos. Então eles são vítimas, estão feridas pelo inimigo. E nosso dever como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, é orar para que o Senhor abra os olhos dele, como o Senhor fez na passagem do profeta Eliseu, quando o seu servo Geazi vê um grande exército cercando a casa dele, e ele fica desesperado. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, não tem chance para nós. Então o profeta pede ao Senhor que Deus abra os olhos daquele moço. E quando Deus abre os olhos daquele moço vê um grande exército poderoso que estava atrás do exército dos inimigos. Aí o moço disse, agora eu sei que o Senhor é poderoso. Então, querido, a nossa cegueira espiritual nos faz, não nos permite ver a glória de Deus. E quem faz esse cegamento é o diabo. Então a gente não pode exigir das pessoas que tenham uma boa conduta se elas não têm uma visão espiritual, se ela não entende as coisas de Deus, entendeu? Elas fazem as coisas por ignorância. Então assim, a gente não pode julgar esse tipo de pessoa e nem odiá-la, porque o Senhor orienta que o verdadeiro inimigo, ele não é de carne e ele não é não tem sangue correndo em suas veias, ou seja, ele não é de uma matéria humana, não. Os inimigos, eles são seres espirituais, seres que caíram quando se rebelaram contra Deus. Então, querido, o seu patrão não é o seu inimigo, o seu colega de trabalho não é o seu inimigo, a sua esposa e o seu marido, por mais que vocês estejam tendo um conflito, não é o seu inimigo. As pessoas que estão ao seu redor não são os seus inimigos. O nosso inimigo, que Jesus ele aponta, ele é espiritual. Os nossos olhos naturais não podem ver, mas ele está agindo no mundo. Toda desgraça que você vê é a influência do inimigo. Toda destruição, mal, pessoas matando as outras, não é o diabo 100% ali. Nós vemos uma influência do diabo sobre a pessoa. Nós não podemos excluir a responsabilidade do homem. Eu vou lá, pego uma arma, aponto na cabeça de uma pessoa que eu nunca vi na vida, ou por mais que eu conheça, e atiro. Ah, foi o diabo que me dominou. Você deixou a maldade do inimigo agir no seu coração, mas você tem responsabilidade, tá?
tá? Você teve responsabilidade. Então, assim, a influência do inimigo há, mas nós temos que pagar pelas nossas responsabilidades. Nós temos que ser responsáveis por tudo que nós fazemos. Então, quando a Bíblia ela fala aqui no texto em que nós lemos de Efésios capítulo 4, versículo do número 27, e não deis lugar ao inimigo. Olha só, se eu e você nascemos de novo por meio de Jesus Cristo, quando nos batizamos, todos os dias você terá que lutar contra os ataques de Satanás. Não é porque você hoje está na presença de Deus que você precisa baixar a guarda. Nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo de número 4, que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Assim que ele foi batizado, olha que interessante, ele foi batizado e foi conduzido ao Espírito de Deus ao deserto, onde ele passou por uma série de tentação pelo diabo. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo. Nós vemos no livro de Jó que Jó também foi tentado pelo diabo. Então, querido, nós vamos ver que uma vida na presença de Deus significa que o inimigo ele vai se levantar contra a nossa vida. Vai vir ataques espirituais contra a nossa vida. E isso não significa que Deus ele não está do nosso lado. As tentações, elas vêm sobre nossa vida porque a gente está na contramão daquilo que o mundo está seguindo. Jamais o diabo vai se levantar contra pessoas que já estão em suas mãos. Jamais. Ele vai lutar contra aqueles que estão se levantando para ser contra ele, contra seus princípios caídos, contra os seus pecados, contra as suas doutrinas maléficas. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14. Vamos ler lá rapidinho. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14, que diz: e não se maravilhe, ou seja, não fique maravilhado, não se admire, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então olha só, querido, o diabo, ele um dia foi um anjo muito poderoso, criado por Deus. É um anjo muito belo, um anjo que tinha muito domínio. O seu nome original era Lúcifer, que significa anjo de luz. Mas um dia ele achou que poderia ser igual ou maior do que o próprio Criador. E ele induziu outros anjos a se rebelarem contra o Deus Todo-Poderoso. Há uma matéria dentro da teologia chamada de angelologia, que é uma matéria que vai estudar sobre anjos. E dentro dessa própria matéria há um estudo sobre demolologia, ou seja, que é um estudo que vai ensinar sobre esses seres que um dia foram anjo, foram servo de Deus, eram anjos criados a serviço de Deus para adorar a Deus, e agora se tornaram demônios com a sua rebelião, com a sua queda. Então, querido, nós vamos ver que o próprio diabo ele pode se disfarçar. Há muitas pessoas, que são influenciadas pelo diabo, a fingirem um comportamento correto, adquirirem a intimidade com as pessoas, adquirirem a proximidade com as pessoas, adquirirem uma intimidade com as pessoas, mas com o propósito de fazer algo mal, ter conhecimento sobre a intimidade da pessoa, mas com o desejo de fazer o mal contra aquela pessoa. Então, querido, tenha muito cuidado com as pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado, que aparentam ser pessoas boas, que a gente possa pedir a Deus discernimento, porque na verdade às vezes a gente está do lado de uma pessoa que está influenciada pelo inimigo, que está preparando uma armadilha contra a nossa vida. Então Paulo oriente, não se admire. Às vezes a gente vê pessoa, nossa, que pessoa boa, mas na verdade aquela pessoa ali tem um coração odioso, invejoso e está influenciada pelo inimigo. Embora isso pareça ser bom, o anjo de luz, sua intenção somente é o que está em Mateus, o que está em João capítulo 10, versículo 10. Ele finge ser bom, mas na verdade o objetivo dela é matar, é roubar e é destruir. Esse é o trabalho do diabo.
por isso que tem muitas pessoas que se enganam, dizem, eu sirvo a Satanás, o meu Deus é o diabo, porque ele me dá tudo o que eu quero. Mas o objetivo, querido, que o diabo mais deseja é matar aquela pessoa, é roubar a intimidade dela com Deus, é roubar qualquer perspectiva de salvação para aquela alma. É isso que ele faz, ele engana. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. Então, querido, não se engane. Então, eu quero falar em rápidas palavras aqui para vocês. Dois pontos importantes aqui que nós devemos entender acerca do diabo, tá? O primeiro ponto é, nós não devemos ter medo do diabo. Repetindo, o primeiro ponto, nós não devemos ter medo do diabo. Por mais que ele seja poderoso, e nós veremos isso naquilo que eu já mencionei na teologia, dentro da matéria angelologia, falando sobre os anjos, tem a matéria sobre demonologia, falando de demônios, nós vamos ver que por mais que eles caíram, por mais que eles foram expulsos do céu, por mais que eles ganharam uma forma totalmente distorcida, destruída, eles continuam tendo poder, eles têm influência no mundo. E nós sabemos, querido, que nós não temos como nos comparar a qualquer tipo de anjo, né? Nós somos falhos, somos fracos, e o diabo tem poder. Nós vemos aí as desgraças no mundo, a maldade se espalhando com a influência do diabo. Então nós vemos que esses seres têm poder. Tem gente que está na igreja há anos e anos e tem pavor do diabo, tem medo. Eu conheci, não vou falar o nome, mas eu conheci uma pastora já muito experiente na igreja, que ela falou, meu filho, eu não expulso demônio, eu tenho medo quando uma pessoa se manifesta. E diga-se de passagem, normalmente quando a pessoa fala que tem medo de expulsar um demônio é porque está com algum pecado e tem medo que aquele demônio venha expor na frente das pessoas. Não, era uma pastora correta, uma pastora correta. E assim, tinha medo, eu falo, não, essa parte, ela até falava assim, isso aí não é o meu chamado, né? Isso aí é chamado para outra pessoa, eu não expulso, tá? Eu até me afasto. Então assim, nós não devemos ter medo do diabo, querido. Olha o que diz aqui em Salmos, capítulo 121, versículo 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. No Salmo 91, nós vamos ver também, vamos ler lá, Salmo 91, muito conhecido. Tem gente que deixa esse salmo aberto, empoeirado nas suas estantes, nas suas camas, né? Mas olha o que está escrito aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui no verso de número 7 diz assim, ó. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós vamos ver, querido, que nós não temos motivo nenhum para termos medo do diabo. Nós vamos ver no livro de Jó, capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo de número 3, quando o diabo pede permissão a Deus para poder tocar na vida de Jó. E nós vamos ver que o Senhor, ele diz bem claro para o diabo, você pode tocar no que ele tem, mas na sua vida você não pode tocar. Você não tem permissão de tocar na vida dele. Então nós vamos ver que o diabo é um ser limitado e limitado por Deus. Ele não pode fazer nada sem que Deus assim não o autorize. Eu quero dizer para você, querido, que o diabo não está em um pé de igualdade com Deus. Já viu nos filmes, nas séries, né, e tudo mais, um Deus, um lutando contra o outro, praticamente na mesma posição de poder, para demonstrar quem é o mais poderoso. Não existe isso. O diabo não tem como se comparar com Deus. O diabo, ele é criatura, e por mais que caiu, ele é criatura, e ele não tem como se comparar com o Criador. Então tudo que o diabo faz é com permissão de Deus. Sem autorização ele não pode fazer absolutamente nada. Então nós vamos ver que ele pede autorização. Deixa eu tocar na vida de Jó. E por que Deus deixou o diabo tocar na vida de Jó? Porque Deus queria mostrar para Satanás que nós, mesmo sendo seres caídos, fracos, sem nenhum poder, podemos ser fiéis a Deus,
mesmo que Ele nos tire tudo, mesmo que Ele nos arranque, mesmo que Ele nos tire saúde, trabalho, família, dinheiro, o homem é capaz de continuar fiel a Deus, porque nós vemos que tudo foi arrancado de Jó. Tudo que você imaginar foi arrancado de Jó. Foi arrancado os filhos, foi arrancado a riqueza, foi arrancada a saúde, mas mesmo assim Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver, querido, que em nenhum momento esse homem, mesmo perdendo tudo, ele vai ter medo do diabo. Ele vai delegar a Deus todo o domínio de todas as coisas. O Senhor é dono de tudo. O diabo não tem poder sobre absolutamente nada. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo de número 1 diz que o Senhor Jesus foi levado para o deserto. E lá no deserto ele venceu o diabo. Nós vemos em Romanos capítulo 16, versículo de número 20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne nem os seres humanos, mas contra os demônios. Aleluia. 1 Pedro 5,8: estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Zacarias 3,1: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. 2 Tessalonicenses 3,3: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Sabemos que 1 João 5:18 e 19: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. O maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, que o mundo todo está no poder do maligno. Então, querido, nós vamos ver aqui que nós não temos motivo nenhum de ter medo do diabo. Nós não temos motivo nenhum de ter temor do diabo, porque nós temos um Deus que ele é todo poderoso e ele garante que aqueles que estão nele estão protegidos. Você e sua casa, querido, estão protegidos. O maligno não tem poder sobre a sua casa. Vigiem, porque o diabo ele está como um leão, doido para poder pegar. Mas aqueles que estão em Cristo estão guardados e o maligno não pode tocar. Segundo ponto, para nós terminarmos, o primeiro nós falamos que nós não devemos ter medo do diabo. Você não tem necessidade de ter medo do diabo. E o segundo é: não deis espaço para o diabo. Ou seja, não deis lugar para o diabo. Nós lemos no início, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Quantas pessoas, querido, nós vemos aí que são influenciadas pelo diabo, como eu já disse no início, e fazem tanta miséria, tanto de desgraça, o mal que você vê aí, pessoas matando, roubando, destruindo. Mas até nós que tememos a Deus, se nós não vigiarmos, nós que plantamos cada dia no nosso coração a bondade, tentamos fazer aquilo que é correto, mesmo que pareça muitas das vezes errado, né? A nossa mentalidade entende que às vezes você ser correto, desculpa a expressão, é você ser bobão, né? Porque nós vemos o mundo dos espertos, que se dá bem aquele que é o cara esperto, que passa a perna nos outros, que faz o que passa rasteira nos outros. Mas nós vamos ver, querido, que pela palavra de Deus,
nós devemos continuar fazendo o correto, porque quem vê e quem julgará é o nosso Criador. Então no segundo nós vamos ver, não dê espaço do diabo, ou seja, não dê brecha para que você e para que eu também sejamos influenciados pelo diabo. Até nós, querido, que estamos na presença de Deus, até que você que teme a Deus, que ouve a palavra de Deus, se nós não vigiarmos, nós podemos ser ferramentas sem saber, usadas pelo Satanás. E não dê lugar ao diabo. Satanás não tem lugar em sua vida, a menos que eu e você, nós abrimos a porta para que ele possa entrar. Quando Jesus entrou no nosso coração, querido, não sobrou espaço para o diabo. Mas isso não é o suficiente para que eu e você não venhamos, às vezes, dar brecha em nossas vidas. Então nós precisamos vigiar muito, querido. Nós precisamos ter todo o cuidado para que a gente não dê brecha para Satanás. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada e varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então nós vamos ver aqui uma ilustração, onde nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo que quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passa a fazer morada dentro de nós. As nossas condutas anteriores na ignorância do mundo agora são trocadas pelo conhecimento da verdade de Deus. Nossos olhos são abertos para as coisas espirituais e começamos a entender as coisas de Deus. Então não tem espaço em nosso coração para o maligno habitar. Só que quando a gente começa a desviar os nossos olhos daquilo que é de Deus e começa novamente a voltar os nossos olhos para aquilo que é de conduta do mundo, do pecado, nós vamos abrindo brecha para que a presença de Deus se retire de nós. E aquele coração que foi limpo por Deus, que tinha uma conduta agora cristã, serva de Deus, aquele coração agora começa a dar lugar para as coisas do mundo. E o que é que acontece? A Bíblia diz que os demônios que um dia saiu daquela vida, que foram tirados por causa que aquela pessoa se converteu a Cristo, ele volta, mas não volta sozinho. Ele volta com seres piores do que ele para habitar novamente dentro daquele coração. E por isso que nós devemos ver pessoas que você diz assim: caramba, aquela pessoa era da igreja, era fiel, cantava, pregava, e olha como é que ela tá pior. Nossa, nunca imaginei que aquela pessoa chegaria tão baixo. Por quê? Porque ela infelizmente deu brecha para que o diabo pudesse entrar novamente. Então, querido, não dê espaço para o diabo. Olha o que o texto continua nos dizendo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pecado todos nós cometemos todos os dias. Só que existe uma grande diferença, querido. As pessoas que não têm um conhecimento de Deus, estão cegos pelo Deus deste século, eles não têm conhecimento da verdade, da gravidade dos seus pecados e o que isso vai surgir como efeito, as consequências que isso lhe dará. Mas nós que estamos na igreja, nós também erramos, nós também pecamos. É tão desastroso quando a gente peca, porque a gente se sente mal, a gente tem conhecimento de que aquilo que a gente fez não agrada a Deus e a gente se sente totalmente miserável, a gente se sente totalmente desgraçado quando a gente peca, sabendo que nós não deveríamos ter cometido aquele tipo de pecado. Mas ao mesmo tempo, querido, nós nos arrependemos, nós choramos a presença de Deus, nós nos humilhamos e a infinita misericórdia de Deus vem sobre nós e nos perdoa.
Sabe por causa de quê, querido? Não quer dizer, então é só pedir perdão que tá tudo certo. Não. Deus, ele procura um coração verdadeiramente sincero, que se arrepende de verdade. Não adianta, porque Deus conhece, Deus sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Ele nos esquadrinha da cabeça à ponta dos pés. Ele sabe se aquele choro, se aquele arrependimento é sincero. Então não adianta querer enganar Deus, porque ninguém engana Deus. Quando nós nos arrependemos de verdade, o Senhor é fiel para nos perdoar, porque o conhecimento de Deus nos dá conhecimento de arrependimento sincero. Então, querido, aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Preencha o seu coração com Deus, irmão. Preencha o seu coração com as coisas de Deus. A melhor forma de nós nos continuarmos firmes e constantes é através da oração, através da consagração, através da leitura da palavra de Deus. Fazendo isso, resistindo às tentações, o diabo ele fugirá, ou seja, ele não encontrará espaço para entrar em nossa vida. João 8,44, vocês pertencem ao Pai de vocês. O diabo, e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, falam sua própria língua, pois é mentirosa e pai da mentira. Nós vamos Jesus trazendo aqui uma palavra muito dura para um povo, dizendo para ele: vocês que estão na mentira, que estão no engano, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque o filho fala aquilo que aprendeu com seu pai. Então vocês não podem ser filho de Deus, porque a conduta de vocês é de quem não é de Deus. Isso dói, irmão. Isso dói ouvir isso. Mas o que nós precisamos entender, querida, é que nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Ele nos criou para a sua perfeita adoração. 2 Coríntios 11,14. Isso não é de admirar, como a gente já leu, né? Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue-se a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero compartilhar com você na manhã desse dia é isso, essa palavra. Não tenham medo do diabo, porque ele não tem poder nenhum sobre a sua vida, nem contra a minha vida, nem contra a nossa família. As lutas diárias que nós temos, que nós passamos, tá? Elas não têm poder nenhum de destruir os planos de Deus na nossa vida. As lutas vão continuar, os problemas vão continuar, os inimigos vão continuar, mas você precisa entender que o seu inimigo não é de carne e osso. O seu principal inimigo, ele é espiritual. Então, quando você olhar alguém se levantando contra você, você olha e diga: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. No seu pensamento, eu te repreendo. Porque hoje eu tenho um conhecimento de que o meu verdadeiro inimigo, ele é invisível e ele não quer ser percebido. Ele não quer que as pessoas saibam que é ele que está agindo ali. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, queridos, são marionetes na mão do diabo. Elas às vezes nem sabem que estão sendo instrumento do diabo. Mas você hoje está conhecendo. Você hoje está sabendo. Não tenha medo dele, porque maior é aquele que está do teu lado. Maior é o que está contigo. E segundo, querido, não dê lugar ao inimigo. Não abra sua boca, querido, para falar algo que vai magoar os outros, que vai destruir as pessoas. Não abra sua boca, querido, para magoar sua esposa, seu marido, seu filho. Não abra sua boca, querido, para falar palavras negativas. Se você está prestes a explodir, saia. Fuja um pouquinho daquele momento. Vá andar um pouquinho, entendeu? Vai respirar um pouquinho, mas não deixe que o inimigo use sua boca. Tem tanta gente na igreja, querido, que tem deixado de abusar os seus lábios, tem usado palavras para destruir, para matar. Estão dentro da igreja, estão anos na igreja, estão calejados dentro da igreja, mas tem sido ferramenta de Satanás. Só abre a boca para matar o irmão.
Só abre a boca para criticar. Só abre a boca para condenar. Não vai fazer nada para ajudar a melhorar, mas só abre a boca para criticar. Então, querido, você que é cristão, vigie o que você fala. Se você não pode ajudar, também não abra a sua boca. Vá orar. Entregue a pessoa na mão de Deus. Não seja a ferramenta do diabo achando que está fazendo algo certo. Porque o que nosso Pai quer são pessoas que preguem o amor, a salvação. Então ajude. Se você não pode ajudar também, querido, não afaste. Não deixe que o diabo use os seus lábios. Porque o diabo está aí no mundo fazendo tanta desgraça. E a gente não precisa de pessoas dentro da igreja para fazer essa mesma coisa. Então que Deus possa ter misericórdia na nossa vida, porque nós somos tão pequenos, irmão. Somos tão fracos. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. E Ele nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então que Deus te dê um dia abençoado. Fique com essa palavra em nome de Jesus.